o rigor necessário. E por que entramos hoje? Por causa de Cristo. Então, a pessoa que pode entrar na igreja para adorar a Deus é aquela que está pura de coração. Por isso, Jesus Cristo é o nosso sacerdote, porque ele não apenas é puro, mas também se purificou. E algo que é impressionante, eu sempre que tenho oportunidade falo nisso. Tem coisas que Cristo fez para nós termos, conseguiu para nós, que para que ele pudesse conseguir para nós, ele teve que fazer com ele. Já citei aqui, já mostrei textos que mostram que ele foi adotado. Cristo é o próprio Filho de Deus, mas ele foi adotado. Adotado para que nós pudéssemos ser adotados. Senão, não poderíamos ser adotados. Porque, conforme nós vimos, sempre gosto de citar esse texto de 1 João 2, versículo 8, que o que é verdadeiro nele é verdadeiro em nós. Então, nós não podemos ter nada que Cristo não tenha passado primeiro. Então, por isso, ele foi adotado para nós termos que ser adotados. Agora veja, Cristo, puro, santo, perfeito, desde sempre, nós vamos ver aqui, teve que se purificar. Isso é de arrepiar. Nós não podemos ficar naturais com isso sem se emocionar. Cristo teve que se purificar. Como? Você tem que se perguntar, como pode isso? Se ele já é o santo de Deus, o puro. Ele teve que se purificar. É algo que é uma das coisas que deve nos chocar, que deve nos fazer ir ao chão. Não, como? Por quê? Cristo, santo e puro, se purificar. Senão você não seria puro, não poderia entrar aqui, se ele não se purificasse. Se purificou para que nós nos purificássemos na obra dele de purificação. Esse requisito de estar puro para entrar na casa do Senhor, ou apenas fazer parte do povo de Deus, não é algo estranho à nossa ortodoxia. E nós vamos ver isso na própria palavra de Deus. João 17, 19. Veja que texto extraordinário. Jesus está fazendo uma oração belíssima ao Pai. E ele diz assim, em um certo momento: e a favor deles eu me santifico. Ele já era o santo. Ele já é santo. Como ele vai se santificar? A favor. Em nosso favor. Para que nós pudéssemos ser santos também. Eu me santifico a mim mesmo. Para que eles também sejam santificados na verdade. Que coisa extraordinária. Mas tem outro texto que também fala de forma semelhante. Em Hebreus. Deixa eu ver aqui. Hebreus, não sei se é 5. Eu não tinha preparado, mas eu me lembrei agora e não quero perder essa oportunidade, porque é um texto extraordinário. O texto diz que ele se aperfeiçoou as coisas. Aqui, o capítulo 2, verso 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos. Jesus passou o sofrimento para
ser aperfeiçoado. Como? O perfeito. O perfeito Cristo. Não tinha mais o que ser perfeito. Ele passou por essas coisas para que nós pudéssemos ter. Sendo filho, foi adotado. Sendo santo, foi santificado. Sendo puro, se purificou. Sendo perfeito, se aperfeiçoou. Como nós não podemos viver? Como podemos viver uma vida que não seja digna do Evangelho? Ele, sendo puro e perfeito, se purificou para que nós vivêssemos uma vida como quiséssemos, fora da sua vontade. Não, e não. Davi, no Salmo 51:10, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Veja, nós não estamos falando de algo que é estranho à teologia, à ortodoxia. Existe o coração puro. Davi está pedindo um coração puro. Que você pode dizer, mas quem pode conseguir um coração puro? Quem vai ter um coração puro? Cristo conseguiu um coração puro para nós. E nós temos que viver uma vida digna desse coração puro. E veja, esse Salmo 51 é maravilhoso. Eu ia passar à frente, mas eu preciso mostrar para vocês a característica deste salmo. Este coração puro é para adorar. Veja, num dado momento ele diz assim, veja, livra-me dos crimes de sangue, ó Senhor, das minhas mãos, a minha língua exultará. Abre, Senhor, os meus lábios, a minha boca manifestará. Vejam que são louvores, são coisas que são características da casa do Senhor. Pois não te comprazes em sacrifício. Ó, veja, está falando que sacrifício que não é um sacrifício de coração, verdadeiro. Tudo que tem a ver com o templo. Não tem sacrifício fora do templo aqui. Tudo tem a ver com o templo. Do contrário, estudaria, não te agrades de holocausto, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, compungido, faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça e mais. Então, tem um outro momento que ele diz assim, cria, meu Deus, no coração puro, renova o espírito inabalável, não repulses da tua presença, restitui a alegria da minha salvação. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Os pecadores se converterão a ti. E aí começa a falar aspectos do culto. Então vejam, coração puro para adoração. É para o culto ao Senhor. O salmista Asaf também. Este mais ainda, porque Asaf, no versículo 1 logo, do capítulo 73, ele diz assim, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, puro. Como? Se nós não temos esse coração limpo, perfeito. Veja, nós estamos... É assim que se trata o povo de Deus. É assim que trata aqueles que são de acordo com o Senhor. Veja. Por quê? Porque a obra de Cristo não é uma obra separada de nós. A obra dele é uma obra para que nós, de fato, tenhamos um coração puro. E nós passamos a ter esse título de coração puro. Veja, aí ele começa a dizer, quanto a mim, porém, quase me resbalaram os pés, Veja que em um determinado momento ele diz assim, aí,
até que entrei no santuário de Deus. Olha aí. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. É dizer, é esse o contexto de santuário, de templo, é este o contexto de culto. E então, tudo agora faz sentido. Preciso, de fato, o Senhor é bom com os de coração puro. O Senhor é bom com os seus. Então, ele está atrelado, limpeza de coração, atrelado aos que são colocados pelo Senhor na igreja. E ele fala isso mais para frente. Jeremias também, 4,14, diz assim, lava o teu coração da malícia, né, para limpar, deixar limpo. Jesus fala em Mateus 5,8, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. É algo extraordinário isso. Pedro, em Atos 15:9, diz, não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Coração purificado. E João, em Apocalipse 14-15, diz, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, feiticeiros, os impuros. Fora ficam os impuros. Dentro, os puros. Nós não podemos nos acostumar com esse negócio de coração puro, de pecado em nossas vidas. Não podemos. Mas as pessoas dizem que isso é um discurso moralista. Por quê? Porque querem aninhar pecado. Por isso, discurso de limpeza de coração, de viver uma vida santa, é moralista. Porque